que se intitula Conforto. Se alguém me serve, siga-me. São palavras de Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e especialmente as espíritas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por conforto. De facto, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegam ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos reveladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo. Mas é sim o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo o Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Os nossos olhos e preparar-nos para entrarmos em conexão com o plano espiritual. Retiremos das nossas mentes os nossos problemas do dia a dia para deixarmos os pensamentos livres e mais conectados ao mundo espiritual. Levando então o nosso pensamento até Deus Pai, Criador do Universo. Agradecemos-te, Pai, a oportunidade que nos tens dado nesta existência de conhecermos parte do mundo espiritual, a verdadeira vida, integrarmos-nos destes conceitos maravilhosos de eternidade, imortalidade da alma, e agradecemos-te sobretudo teres enviado o teu Filho até nós, o nosso querido Mestre Jesus, que tanto nos ensinou, que nos mostrou o caminho, que nos deixou o guia, que foi o modelo para o nosso adiantamento espiritual, que nos mostrou o verdadeiro amor, a caridade, a fraternidade, como sendo as virtudes que tu, querido Pai, nos deste como rumo
à felicidade interna. Gratos estamos, Senhor, Mestre querido, nossos benfeitores, os benfeitores desta casa, os benfeitores que nos auxiliam, que nos intuem e que nunca nos abandonam. Gratos estamos por tudo, Senhor. Mas também vos pedimos que olhes por este planeta Terra, que ilumines as pessoas e que lhes dês o sentimento da fraternidade, do amor ao próximo, para que terminem as guerras, para que se faça a harmonia entre os irmãos, porque todos somos teus filhos, Senhor. Pedimos, então, também que fiques conosco, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Hoje já estamos em março e vamos falar de... Está a ouvir? Ouve-se melhor agora? Sim, melhor. Tá? Obrigada, então. Vamos começar, ou retomar, melhor dizendo, o estudo do Livro dos Médiuns. E vamos falar agora do capítulo 27, das contradições e das mistificações. Esta é a agenda do que nós propomos para ser as nossas reflexões de hoje. Portanto, em primeiro lugar, como já disse, das contribuições das comunicações espíritas, porque este é, de facto, o tema central deste capítulo. E vamos falar das contradições de origem humana, de origem nos espíritos que se comunicam. Vamos ainda ver como evitar enganos nas comunicações mediúnicas, analisando as mensagens do Espírito da Verdade. E deixo-vos aqui estas palavras de Jesus, que estão na primeira epístola de João. Não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Anotem esta frase, porque de facto é a síntese de todo este capítulo e vão percebê-la à medida que nós vamos explicando. Vamos contextualizar um pouco este capítulo, porque temos que nos pôr, digamos assim, na época de Kardec. Portanto, reparem que nós estamos no início, portanto, nessa época de Kardec, estamos no início ainda da doutrina espírita, portanto, da divulgação da doutrina espírita. E, obviamente, quando uma ideia é divulgada, causa sempre uma revolução em termos de pensamento, não é? Aliás, já falamos sobre isto, mesmo no próprio livro dos médiuns, a propósito dos sistemas, se bem se lembra. E então temos que pensar que nessa altura, ideia nova que surgia, e sobretudo com Kardec, que era um indivíduo, portanto não era assim que ele se chamava, este é o pseudónimo, alguém sabe o verdadeiro nome? Hipólito Leão de Lisário Paz. Muito bem, estudaram bem eles. Bom, e então tem que pensar que de facto criou estas novas ideias, criou uma série de, como sempre, não é, nas ciências, alguma dificuldade em entender, portanto, alguma dificuldade em aceitar ideias completamente novas que vinham pôr em causa todo o sistema, todo o pensamento existente até aí. Portanto, no início, diz Kardec, que quando as observações ainda eram incompletas, portanto estamos mesmo nos primórdios, os espíritos eram considerados como seres à parte.
sem nada em comum com a matéria e possuidores de um conhecimento infinito. Ainda hoje, muitos que desconhecem a doutrina espírita pensam assim: o facto das pessoas, não é? Quando partem, passam para uma outra vida, portanto passam para o outro lado, para a vida espiritual, ficam possuidoras de um conhecimento infinito. Ora, isso não é verdade, não é? Porque à medida que vamos tendo novas comunicações de espíritos, e o próprio Kardec fala disso, vamos nos apercebendo que de facto os espíritos, não é, são nada menos, nada mais que homens sem o corpo físico. Portanto, vamos aqui ver que após um estudo mais sério e aprofundado, o que é que se concluiu? Exatamente isso, que os espíritos não são mais que a humanidade sem o corpo físico. E esta, de facto, é muito importante, é que existem, tal como nos homens, diversos graus de evolução quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade. Portanto, se os espíritos não são nada menos, nada mais que os homens que passaram, digamos assim, para outra dimensão, para outro nível, são como os homens. Lá há sábios, há indivíduos aqui na Terra também sábios, há indivíduos na Terra muito esclarecidos do ponto de vista intelectual, mas moralmente ainda muito pouco adiantados, não é? E, portanto, tal qual como existe na Terra, também assim existe na vida espiritual. Importante é também entendermos que todos os espíritos se podem manifestar. Todos os espíritos, desde que devidamente autorizados, obviamente, podem se manifestar aos homens. E isso é também um fator, como veremos mais adiante, de grande consolação para todos nós. Porque isso permite-nos entrar em contacto com os nossos entes queridos, que nos deixaram aqui na Terra e que, passando para o outro lado da vida, os laços entre nós não se dissolveram, mantêm-se. E isso é extremamente consolador para todos nós e, sobretudo, quem perdeu entes queridos, saber que um dia voltaremos certamente a nos encontrar. Esse é o aspecto consolador e mais bonito da doutrina espírita. E outra coisa também, através dos estudos aprofundados que Kardec fez, concluiu-se que só aos espíritos perfeitos é dado reconhecerem tudo, conhecerem a verdade na sua totalidade, no seu todo. E por outro, e não por fim, e não mais importante, é que a Terra não é o único planeta habitado do universo. Já todos sabemos que existem planetas em diferentes fases, digamos assim, de adiantamento, de acordo com o tipo de habitantes que têm. Portanto, os planetas estão, digamos assim, preparados para que em cada fase da evolução do espírito estes possam ter e viver as provas de que necessitam para o seu adiantamento. Não é? Portanto, se mais não fosse, toda esta lógica, que de facto é a lógica do raciocínio que Allan Kardec nos ensina, nós podemos então concluir diversas concluir conclusões é feio, mas não me ocorre mais nada. Pronto. E podemos concluir então que de facto a diversidade das comunicações é enorme, não é? Há diversos tipos de espíritos em diferentes graus de evolução. Obviamente temos que ter imenso cuidado quando vemos, quando estudamos as comunicações que nos fazem. Portanto, não podemos acreditar em tudo que nos dizem
E esse é, de facto, um dos principais alertas que fica neste capítulo, não é? É as mensagens enviadas por, sejam elas escritas, faladas, têm que ser analisadas cuidadosamente, passar pelo nosso crivo da razão, é assim que Allan Kardec diz, porque, de facto, não nos podemos deixar enganar por os espíritos que são, vamos lhe chamar, inferiores, que não são tão desenvolvidos nem intelectualmente e, sobretudo, menos desenvolvidos moralmente, que é a parte mais importante desta doutrina. Portanto, iniciando o item 300, Allan Kardec pergunta: perguntarão a alguns de que serve o ensino dos espíritos se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? É uma pergunta óbvia, não é? E os espíritos respondem. A resposta é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens. Entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso e menos acessível a exaltações. O que é isto? Aquelas pessoas que se entusiasmam com uma determinada ideia e, portanto, depois é à luz dessa ideia que tudo explicam. Portanto, temos que ter muito cuidado com isso, não é? Ora bem, se não aceitamos com igual confiança todas estas características das ideias, o mesmo se deve fazer com os espíritos, tal qual como fazemos com os homens. Se entre eles há os que estão ao nível da humanidade, não é? Espíritos ao nível da humanidade, com o mesmo tipo de conhecimentos, com o mesmo grau, digamos assim, de desenvolvimento, muitos há que os ultrapassam. E são esses os que nos podem dar ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. Portanto, quem é que nós devemos ouvir? Aqueles espíritos que têm as tais características reconhecidas por nós de superioridade, certo? E isso é o que nós vamos aprender ao longo deste capítulo. Como é que se distinguem esses espíritos superiores daqueles mais levianos, que dizem o que lhes vem à cabeça, que não se preocupam com a verdade, que dão-nos uma resposta qualquer, que sabem que é aquilo que nós queremos ouvir, que nos satisfaz. E, portanto, temos que, de facto, ter muito cuidado com esse tipo de mensagens. Continuando, diz o Espírito: quem quiser esclarecer-se deverá fazer com cuidado a distinção da evolução dos espíritos. Contudo, mesmo os ensinamentos têm um limite. E se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão, isso se verifica aos homens. Portanto, o Espírito chama-nos aqui a atenção, em primeiro lugar, como vos disse, antes de mais nada, terem atenção o grau de evolução de cada um dos espíritos que se comunicam. E dizer que mesmo aqueles ensinamentos que nos dão têm um limite e, portanto, que os espíritos, tal qual como os homens, não sabem tudo, não é? Sabem apenas uma parte da verdade, a tal revelação que nos faz a doutrina espírita e que é fundamental para o nosso desenvolvimento e aprimoramento moral. Portanto, diz-nos que até há coisas que nem vale a pena perguntar aos espíritos. E o que é que nós habitualmente queremos saber e qual é que é as nossas curiosidades? O que é o futuro? O que é que vai ser de nós? O que é que nos vai acontecer? Não é? Vamos ser felizes? Vamos ser infelizes? É isso. Isso interessa? Interessa. Interessa saber o que é que nos vai acontecer para além da vida terrena. Mas nem todos sabem.
e o que fazem os espíritos superiores. Também é isso que nós vamos aprender ao longo desta exposição. São opiniões... Eu passei à frente. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdade absolutas. Os espíritos orgulhosos. Ora, se eles são orgulhosos, serão superiores? Claro que não. Muito bem. Sobretudo, acerca do que deve permanecer oculto como o futuro e o princípio das coisas. De onde venho, para onde vou. Pontos sobre quais os espíritos mais insistem, a fim de insinuarem que se acham de posse dos segredos de Deus. Por essa razão é que sobre estes pontos mais contradições se observam. Portanto, observam-se muitas contradições porque os espíritos superiores têm outra forma de agir. Quando se lhes pergunta algo que eles não sabem, eles calam-se. E, portanto, não dão respostas como os inferiores ou menos desenvolvidos dizem aquilo que lhes vem à cabeça, ou até ideias um pouco estranhas, bizarras, porque como não entendem o que se lhes pergunta, porque não têm respostas, inventam qualquer coisa e dizem como se fosse uma verdade absoluta. E dizem-no com tanta convicção que quem estiver desatento acredita. Portanto, há aqui outra parte muito importante que é o conhecimento da doutrina. Não é? Se as respostas que os Espíritos nos dão não estão conformes o nosso conhecimento dos livros da codificação, que são a base da doutrina, temos que nos pôr alerta, porque as mensagens não devem ser verdadeiras. Respostas dos Espíritos a perguntas sobre as contradições. É o item 301. Então a pergunta de Kardec é esta. Comunicando-se em dois centros diferentes, pode o mesmo Espírito dar-lhes a questão idêntica, respostas contraditórias? Portanto, o que é que temos aqui? Dois centros diferentes, ou seja, grupos de pessoas diferentes, o mesmo Espírito, a questão idêntica, respostas contraditórias. O mesmo Espírito, respostas contraditórias. Se nos dois centros, qual é a resposta dos Espíritos? Se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes modificadas, por estarem sob a influência de diferentes grupos de espírito. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a forma como é dada. Portanto, estamos aqui a falar da forma, da linguagem, das expressões utilizadas. E isto porquê? Porque as pessoas a quem se dirigem podem ter diferentes graus de instrução, diferentes graus de evolução moral. E, portanto, há uma adaptação das respostas dos espíritos ao grau de adiantamento das pessoas a quem se dirigem. Para quê? Para que as respostas sejam entendidas, para que se perceba, não é? Para que se consiga que essas pessoas fiquem despertas. É a adequação da linguagem que está aqui em conta, porque a mensagem, essa sim, é a mesma. E é o que interessa. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, diz Kardec, mas quando as qualidades do médium excluem más influências, como se explica que espíritos superiores usem linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas sérias? Portanto, temos uma resposta alterada. Ok, Allan Kardec aceita. E agora temos estas condições. O médium é sério,
Portanto, o problema não está no médio. Aliás, não é desse tipo de qualidades do médium que este capítulo trata. São outros capítulos. Aqui estamos a falar exatamente dos espíritos. Não se esqueçam disso. E, portanto, partindo do princípio que o médium é um médium sério, as pessoas que ouvem são sérias. Então, como é que se explica que haja linguagens diferentes? E resposta dos espíritos. Os espíritos superiores jamais se contradizem. E a linguagem que usam é sempre a mesma para com as mesmas pessoas. Portanto, aqui é a mesma linguagem para as mesmas pessoas, ou seja, a linguagem adequada para que essas pessoas possam entender o teor da mensagem. No entanto, pode diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Portanto, há aqui uma adequação da linguagem do espírito para que ela possa ser entendida. E, portanto, a contradição é aparente. Portanto, está mais nas palavras do que nas ideias. E diz, assim, quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Portanto, cá está a necessidade de não aceitarmos sem critério qualquer tipo de mensagem. Não é? Temos que estudar com tranquilidade, com serenidade e de acordo com os conhecimentos que estão nos livros da codificação. O mesmo espírito, continua, o mesmo espírito pode responder de modo diferente à mesma questão, segundo o grau de adiantamento do que os evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. Foi isso que nós dissemos. E agora reparem neste exemplo fantástico, que é através deste exemplo que, de facto, Allan Kardec faz com que entendamos melhor esta coisa de falar de linguagens diferentes. Reparem, perdão, está a fazer um bocadinho de barulho. É como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Iríamos responder da mesma maneira? Não. Obviamente que não. Porque senão não satisfazíamos nem o sábio, nem a criança. Não é? Portanto, temos que adequar a resposta de modo a que cada um deles, o sábio e a criança, fiquem satisfeitos com as respostas. A mensagem é a mesma. A forma de dar a resposta é que é diferente. As palavras que se utilizam são diferentes. Compreendem? Alguma dúvida? Não? Ok, muito obrigada. Portanto, o que é que interessa aqui? O que é que Allan Kardec, com estas respostas, nos quer dizer? O teor da mensagem. Estarmos atentos ao teor da mensagem. E à medida que vamos continuando com o nosso estudo, vamos perceber que tipo de mensagens são essas. Portanto, fixem, o que importa aqui, de facto, é o teor da mensagem, não é? Com que fim, espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outros. Portanto, agora estamos a falar de que Allan Kardec, com o seu espírito sempre científico, quer analisar as coisas sob diferentes aspectos, pergunta como é que, junto de certas pessoas, os espíritos aparentemente aceitam certos preconceitos. Reparem nesta resposta. É necessário que nos compreendam. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que essa doutrina seja falsa, devemos retirar-lhe essa convicção pouco a pouco. Portanto, é revelar a verdade de uma forma progressiva, não é? Às pessoas que têm outras convicções. E continuam os espíritos. Por isso é que muitas vezes nos servimos dos seus termos e aparentamos
conhecer bem as suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir connosco. Agora reparem, se nós vamos dizer, por exemplo, digamos que a uma pessoa, não é? Que tem, vamos pôr isto no nosso dia a dia, que tem crenças e que pertence a uma religião muçulmana. Não é? Se nós queremos explicar-lhe que de facto o que é necessário é, nesta altura das coisas e esta altura que passamos no mundo, falando com ele de forma tranquila, serena, explicando-lhe a fraternidade, explicando-lhe a necessidade que todos temos de contribuir para a paz. Acham que ele nos ouviria se nós começássemos por falar de jejuns? Portanto, íamos criar de imediato, junto àquele indivíduo, não é? Não quero ouvir nada disso porque as minhas convicções não são essas. Não é? Portanto, aqui está-nos a dar uma lição fantástica, maravilhosa, de compreensão, de entender o outro, não é? E de nos melhorarmos no sentido de conseguirmos passar aquilo que nós consideramos ser um fator de paz, de união e de harmonia a alguém que tem uma crença diferente da nossa. E que nós temos que respeitar, porque todos têm direito a ter o seu caminho. O que interessa é que depois cheguemos todos à mesma conclusão, não é? Porque todos acreditam, no fundo, na essência, na verdadeira essência das religiões, existe de facto essa mensagem de paz e de amor. Pode estar ainda um pouco confusa, não é? E não estamos todos ao mesmo nível de adiantamento e sabemos disso, que essa é uma das provas, não é? E é o mundo que temos, que é de provas e expiações, é exatamente isso, não estarmos todos no mesmo nível para que uns auxiliem os outros a evoluir. Não é? Mas respeitando sempre as opiniões dos outros e falando com generosidade, com serenidade, não é? E com caridade, porque essa é uma forma de caridade, sem sombra de dúvida. Caridade não é só material, não é? São as palavras, a forma como nos dirigimos ao outro, o amor que demonstramos. E se isso fosse assim, se calhar não tínhamos já passado muitos problemas e muitas guerras, não é? Porque de facto atravessamos um período de transição, como sabem, em que temos vários tipos de espíritos ao mesmo tempo na Terra, não é? Portanto, aliás, continuam os espíritos, quem está aqui a falar é o Espírito da Verdade, e diz, aliás, não se devem atacar bruscamente os preconceitos. Lá está. Porque se corre o risco de não ser ouvido. É óbvio, não é? Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que o ouvem. É para os levar, pouco a pouco, à verdade. Adequam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás se fores um orador hábil, não é? Portanto, de facto, isto é uma regra. Se nós queremos que a nossa mensagem passe, temos que adequar ao nível de pessoas para quem falamos, não é? Se eu estivesse aqui a falar em chinês, provavelmente não me iam entender, certo? E podia até estar aqui a dizer coisas muito importantes, mais importantes, fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o nosso adiantamento, mas o que é certo é que a mensagem não passaria. Portanto, é a adequação da oratória. E continuam os espíritos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes é apenas uma parte da verdade. E agora vem aqui outro trecho desta mensagem muito importante.
todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Cumprem-na dentro das condições que julgam convenientes para o bem dos que lhe recebem as comunicações. Então, vamos lá refletir sobre estas duas frases. Todos os espíritos têm a tarefa designada por Deus. Portanto, isto significa que, de facto, na espiritualidade há toda uma organização, não é? Os espíritos sabem exatamente qual é a sua tarefa, certo? Porque as coisas não são feitas por acaso, são feitas de acordo com os desígnios de Deus. Por outro lado, também já sabemos até do livro dos Espíritos que nós não conhecemos os desígnios de Deus, não é? Não nos é permitido, não chegamos ainda a esse grau de evolução que nos permite conhecer os desígnios de Deus. E depois, todos os espíritos têm a sua tarefa. Portanto, pensem comigo, os espíritos inferiores também têm a sua tarefa. Se pensarmos bem, eles revelam uma parte da vida espiritual. Eles também nos revelam uma parte da vida espiritual. Portanto, reparem que, através desta diversidade de espíritos e das suas comunicações, é-nos possível entender a vida espiritual em todas as suas facetas, certo? Cada um transmite aquilo que sabe. E ficamos assim a saber, através dessas comunicações e da forma como as recebemos e estudamos, que assim como há na Terra pessoas maldosas, levianas, não é? Também há espíritos com essas mesmas características. Porque, de facto, os espíritos não são mais nem menos do que os homens sem a parte do corpo física, sem a matéria grosseira. Portanto, todos são importantes, todos têm a sua tarefa designada. Obviamente que os espíritos superiores são aqueles com que aprendemos mais, como é óbvio, porque a missão deles é exatamente essa. Portanto, é dar-nos o conhecimento, é dar-nos as orientações para o nosso adiantamento moral. Certo? E esses espíritos, quando comunicam, não se irritam, não mostram, como diremos, portanto, não têm aquela noção de que, como eles, aliás, já disseram atrás, lá pelo facto de nós estarmos a falar para alguém que não tem as mesmas crenças que nós, não abandonamos a vontade de auxiliar aquele indivíduo. Portanto, eles são extremamente tolerantes, bondosos, generosos. Mas, se nós, homens, insistirmos em determinadas perguntas que eles consideram que não são do conhecimento deles e que nós ainda não estamos preparados para ter esse conhecimento, não nos respondem. Certo? E, por outro lado, se nós não os ouvimos, eles não insistem e vão-se embora. Agora, não se contradizem, não dizem coisas falsas, não é? Enquanto que os levianos e os inferiores dizem o que lhes vem à cabeça. Por isso são levianos. E depois, como já dissemos também, eles usam a linguagem de acordo com o tipo de criaturas a quem se dirigem. Continua Kardec. As contradições, mesmo que sejam aparentes, como já vimos, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode usar para conhecer a verdade? Como é que fazemos isso? Como é que
fazemos, como é que distinguimos uma mensagem que é verdadeira de outra que é falsa? Resposta dos Espíritos. Para se discernir o erro da verdade, é preciso um estudo completo, em que as respostas sejam aprofundadas e meditadas, longa e seriamente. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Dizemos-vos incessantemente que o conhecimento da verdade só assim se obtém. Estudai, comparai, aprofundai. Foi isso que fez Allan Kardec, não é? Como sabem, no início da doutrina e antes, para preparar, digamos assim, a purificação, o que fez Allan Kardec? Portanto, recebeu mensagens de centros completamente diferentes uns dos outros, localizados em pontos distantes, sabendo que não havia comunicação nenhuma entre eles, e ao estudar as mensagens que cada um desses centros recebeu, foi fazer o quê? Comparar. Ver se o teor da mensagem era o mesmo. Não é? Portanto, temos aqui dois princípios que Allan Kardec utilizou: o da concordância e o da universalidade das comunicações. Certo? Estudo aturado, tempo, porque estas coisas não se fazem de um momento para o outro, não é? Vamos continuar. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Cá está o nosso orgulho, não é? Símbolo da nossa inferioridade. E a esperança? Longe não está o dia em que o ensino dos Espíritos será por toda a parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. Portanto, lá virá o dia em que nós já temos o grau de adiantamento suficiente para que ouçamos as mensagens todas e que todos nós tiremos as mesmas conclusões. A missão dos Espíritos é destruir o erro, mas isso só se pode efetuar gradualmente. O que quer dizer o Espírito com isto? A missão dos Espíritos é destruir o erro. O que vos parece? Esclarecer-nos e deixarmos de ser tão ignorantes. Em primeiro lugar, isso, obviamente, mas que é dar-nos um esclarecimento, mas também é destruir aquilo que nós temos de pior, não é? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? Aquilo que dizia ali, tomamos as nossas ideias como se fossem as maiores. Nós somos aquela ideia que tínhamos, agora que já não temos, que de facto o homem era o ser e a criatura mais importante no universo. Não é? Nós éramos os eleitos. Hoje em dia, será que ainda pensamos assim? Sim, há muita gente, mas nós já temos obrigação de saber mais do que isso, não é? O meu reino tem muitas moradas, portanto nós sabemos que há muitos planetas e que nós ainda fazemos parte de um grau, de um planeta que está num grau ainda para baixo, ainda junto mais dos mundos primitivos, não é? Temos um mundo de provas e de expiações. Estamos a passar para um mundo de regeneração e acima de nós teremos ainda muito mais mundos até chegarmos aos mundos divinos, aos mundos onde vivem os espíritos puros e onde a felicidade é eterna. Portanto, voltando atrás, a missão de facto dos espíritos é que nós deixemos de ser egoístas, deixemos de ser ambiciosos, deixemos de ser intolerantes e tantas outras coisas que ainda somos, para substituir pela virtude da fraternidade, da bondade, da generosidade, da fraternidade, certo?
do amor ao próximo, que é de facto o primeiro mandamento. E portanto a missão dos Espíritos é essa, é dar-nos essas orientações para que nós possamos evoluir. E de uma forma gradual, não é? Que sem tempo, nós vimos aqui, e agora entramos noutro princípio que é a reencarnação, vimos aqui as vezes que forem necessárias até que consolidemos esta maneira de estar, não é? Esta maneira de ser, porque só assim podemos avançar. E diz Kardec, há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. Por isso, aceitam sem exame o que se lhes ensina. E para essas, não haverá inconveniente em aceitar erros? Portanto, são pessoas que não querem, ou não podem, ou não conseguem ter este estudo sério, não é? Portanto, esta base que nos dá para podermos analisar as mensagens. Haverá inconveniente em acreditar em erros? Reparem nesta resposta, não só prática, como de facto fundamental. O essencial é que pratiquem o bem e não façam o mal. Não é? Portanto, que não se deixem levar por essas respostas que podem ser dadas por espíritos inferiores e que às vezes têm até essa maldade e esse egoísmo por trás. E, portanto, desde que pratiquem o bem e não façam o mal, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Portanto, não há duas maneiras de fazer o bem. É sempre o bem, seja em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que só há um Deus para o universo. Portanto, o bem é o essencial. Como é que os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Portanto, espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência têm ideias falsas sobre certas coisas. É que têm as suas próprias doutrinas. Os espíritos que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela própria verdade, tal como acontece entre vós. Não é? Portanto, são os tais pseudo-sábios. O que pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus? Reparem bem nesta questão. Um só espírito a comunicar-se. A resposta do espírito. Essa doutrina ensina que um certo espírito quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Esse infeliz que ousa tomar o nome de Deus, duramente espiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, estão em contradição com os factos averiguados e não merecem um exame sério, pois que carecem de bases. Faz algum sentido isto? Que seja apenas um espírito a comunicar-se? E porque não acham que faça sentido? Eu só falava a verdade dela, aquilo que eu sabia. Exato. E pela diversidade das comunicações que temos, não é? Hoje em dia temos muitos livros que nos falam de diversos espíritos, não é? E que nos permitem, de facto, perceber que era completamente uma falta de lógica que só um espírito se pudesse compreender. Portanto, isto era negar, de facto, aquilo que existe na doutrina espírita, que é a diversidade. E, aliás, já dissemos também que todos os espíritos se podem, desde que tenham permissão para isso, todas as categorias de espíritos se podem comunicar, não é? Nós temos irmãos também de outras religiões que falam que Deus falou com eles, né? E nós entendemos como espíritas o que significa isso. Né? Mas para eles é Deus que está se manifestando diretamente. Pois, mas isso de facto não faz para nós, não faz sentido, não é? Sim, para a gente nós compreende, não faz sentido. nós fazemos a tecla SAP. A gente Exato. adapta o que eles falaram, porque Claro. a gente já tem um conhecimento plus em relação a isso. Exatamente.
Cada um tem o seu caminho, não é? Uns vão por um caminho mais longo e nós tivemos esta oportunidade, não é? De poder, nesta existência, ter Sim, este todos terão, conhecimento. né? O Espiritismo não é a religião do futuro, Claro. é o futuro das religiões. Isso levar-nos a outro tipo de conversa que nos ocuparia, mas podemos falar disso mais tarde. Pronto. Portanto, estas doutrinas, à luz da doutrina espírita, dos nossos conhecimentos, de facto, não fazem sentido. E continua o Espírito. A razão diz-vos que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. E cá está. A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde percebem. Então, colocamos aqui este alerta. Se a mensagem é caridosa, se promove o bem e, sobretudo, se é útil, isto não é um pormenor, é uma característica importante da mensagem, se é útil não só para o desenvolvimento individual, como, eventualmente, para o desenvolvimento da própria sociedade em que nos inserimos. Então, essa mensagem provém de um espírito superior, de um espírito bom. Agora, se a mensagem é confusa, tem até algumas características de orgulho, de vaidade, e sobretudo porque não é útil, então essa mensagem virá a espíritos inferiores. O que é que acontece muitas vezes aos espíritos inferiores? Exatamente porque nos querem enganar, o que é que eles fazem? Revestem-se, às vezes, para quem tem esse poder de evidência, aparecem com vestes, com paramentos, com objetos que significam poder. Outras vezes apenas utilizam nomes de pessoas reconhecidas, não é, aqui na Terra, como sábios. E, portanto, fazem-se passar por alguém que não são. E se nós, sempre de acordo com essa forma de analisar as mensagens através dos nossos conhecimentos e do bom senso, se continuarmos com o diálogo, não é? com esses espíritos, se mantivermos e se fizermos perguntas com lógica e sequenciais, com um diálogo orientado, essa capa de que se reveste o espírito acaba por cair. Porque, de facto, eles fazem aquilo de uma forma leviana, não é? Há exceções, obviamente, porque a diversidade dos espíritos é infinita. Mas a maioria deles deixa-se cair a máscara e apresenta-se como falso, não é? Portanto, nós podemos entender que ele está a usurpar o nome de alguém apenas. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos que se podem comunicar, não é? Portanto, estamos a falar daquela doutrina em que há apenas um espírito que se comunica, dizem eles, e que se faz passar por Deus ou por Jesus, e o espírito da verdade, que é ele que está a responder, diz: os espíritos que pretendem ser os únicos que podem comunicar não explicam, porque não podem outros fazer. Portanto, isto já é ilógico. Esta pretensão é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo invisível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles perdidos, sem remissão. Portanto, aqui o aspecto consolador da doutrina, que é de facto este belíssimo de nós podermos, nós homens, podermos comunicar com os entes queridos que já partiram e que, como temos estes laços de amor e de afetividade que nunca se perdem, podemos comunicar com eles, que é extremamente consolador, como já aqui dissemos, porque sabemos se estão bem, se não estão, e eles também preocupados certamente connosco. E é o lado consolador
das relações entre o mundo espiritual e o mundo terreno. São estas relações, continua o Espírito da Verdade, são estas relações entre o mundo visível e o invisível que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é mergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento, é alimentar-lhe o egoísmo. Esta também é aqui uma grande lição que o Espírito da Verdade nos deixa. Ora, vamos lá analisar. Portanto, qual é de facto o grande objetivo da ligação entre o mundo visível, portanto, o mundo terreno, e o mundo espiritual? É de facto nós sabermos, nós homens, sabermos de onde provimos, não é? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? O que estamos aqui a fazer? Qual é o nosso propósito de vida? De facto, os espíritos superiores dão-nos estas visões diferentes da vida como um todo. E isso modifica completamente a nossa visão, inclusivamente, da vida atual, como já todos sabem, não é? Portanto, a nossa existência terrena é apenas uma pequena parte da nossa vida, vista como um todo. De facto, a nossa casa não é esta. Nós pertencemos ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, porque nós somos espíritos eternos. A imortalidade da alma é um dos pilares da doutrina espírita. E isso, para nós, faz com que tenhamos então um propósito. Ou seja, estamos aqui para nos melhorarmos, para nos melhorarmos moralmente. Não é? E temos as orientações que Cristo nos deixou. E podemos, temos isso de uma forma maravilhosa no Livro dos Espíritos, não é? Que é o primeiro livro que Allan Kardec publicou, não é? Que é a filosofia, de facto encerra a filosofia da doutrina espírita, que é a doutrina ditada pelos espíritos. Certo? Esse é, de facto, o objetivo destas relações entre o mundo visível e invisível. Se assim não fosse, o que é que aconteceria? É aqui que respondem também esta segunda parte, esta frase. Suprimir, portanto, suprimir essa esperança. Aquele homem que não acredita em nada, que acha que depois da vida acabou. Depois da vida terrena não há mais nada, não existe nada. O tal materialista, como muitas vezes nos fala Kardec, isso é profundamente egoísta, não é? Isso significa que nós estamos aqui, nós homens, estamos aqui a viver e que temos que viver tudo de uma forma muito mais materialista, baseada nas paixões, portanto, arraigados a ideias de que temos que viver as emoções do momento, não é? Temos que, é isso que importa, porque não há mais nada, então a vida é só uma. Já não ouviram isto muitas vezes? Não é? Portanto, essas pessoas também não são felizes porque depois vivem uma paixão, mas isso depois já chega a um ponto em que não os chega, já querem outra e assim vão e de facto, sem vontade de sair deste mundo de corrida, sem pensarem, sem refletirem, sem meditarem, que isso não fazia sentido absolutamente nenhum, não é? Mas este é, infelizmente, o caminho de muitos. Mas lá chegará a seu tempo e eles vão mudar e vão, certamente, as suas consciências vão despertar e pensarão de outra maneira. Porque
Estamos somos todos filhos de Deus e, portanto, estamos todos no mesmo caminho, mas cada um na sua fase. Estamos a terminar. Examinando-se com cuidado, continuando agora aqui, examinando-se com cuidado a doutrina desses espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Portanto, estamos a falar daquela doutrina em que só um espírito se pode comunicar. Continuando, agora temos o tema da reencarnação. De todas as contradições nas comunicações dos espíritos, uma das mais notórias diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a incidem? A resposta parece óbvia. Não sabeis que há espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente? Era disso que estávamos a falar. Tal como há muitos homens na Terra. A reencarnação é para eles um problema em que não pensam. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Então, se os interrogados a esse respeito, falar-vos-ão de falsas crenças. Lá está, vem-lhes a primeira coisa à cabeça e eles assim respondem, não é? Portanto, pergunta seguinte: entendemos que os espíritos pouco adiantados não compreendam a reencarnação, mas como é que os espíritos de notória inferioridade moral e intelectual falam espontaneamente das suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Reparem na resposta. No mundo dos espíritos passam-se coisas bem difíceis de compreender. Portanto, é um mundo complexo. Entre os homens, há uns muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidos acerca de outros. Existem pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo. Portanto, a resposta é óbvia, não é? Agora, aqui, eu penso que espírito está aqui no sentido de perspicácia, de inteligência, não é? Porque espírito pode ter diferentes significados, como sabem. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que se aproveitam da facilidade em que acreditam nas suas palavras? Podem enganar os que não aprofundam as coisas, mas quando são confrontados pelo raciocínio, não sustentam por muito tempo esse papel. Foi aquilo que nós falamos sobre aqueles que aparecem sob o nome de pessoas que foram, de facto, reconhecidas até cientificamente no mundo terreno. Além disso, deve-se ter em conta a prudência que os espíritos usam na divulgação da verdade. Cá está, em certos casos, eles podem julgar conveniente revelá-la gradualmente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Certo? Moisés não ensinou tudo o que Cristo ensinou. O próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. É melhor continuar com a mensagem. Lembrai-vos de que num país onde impera o preconceito da cor, onde a escravidão está enraizada nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação. Que monstruosa ideia pareceria ao Senhor vir a ser escravo, e vice-versa. Não era melhor aceitar primeiro o princípio geral da reencarnação, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Oh, homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Portanto, cá está a precaução que os espíritos superiores têm quando revelam as verdades, não é?
aqui, até aparentando, como isto já foi discutido anteriormente, e utilizando os termos que as pessoas a quem se dirigem têm de acordo com a criança que possuem. Sabei que nada se faz sem a permissão de Deus e com um fim que as mais das vezes não podeis entender. Sabei que nada se faz sem a permissão de Deus. Portanto, a organização da vida espiritual. E com um fim que as mais das vezes não podeis entender. Portanto, não sabemos ainda, nem é dado a muitos dos espíritos superiores saber quais são os desígnios de Deus. Outra questão que também está no livro dos Espíritos. E a resposta é, obviamente, que é a mesma. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficai certos de que assim será. As dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem, até que acabarão de desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. A unidade, não é? A universalidade da verdade, do bem, não é? Do amor. Os que adotam o erro não retardam o seu... como é que foi isto? Está bem? Pronto, saltei. As falsas doutrinas, eu se calhar ficava por aqui, por causa da hora, 11:07. Eu tinha aqui uma coisinha que gostava, só para terminar, de fazer convosco, que é o quiz. São assim umas perguntinhas para saberem se... Peço desculpa, Para- peço Diga. muito mal, se calhar. Só se for este. É um da frente. Da frente, talvez. Bem melhor. A outra. Não. A luz da frente. A luz da Inês, frente não sei se dá, porque depois É não o se primeiro consegue botão. gravar. Inês, desculpe, primeiro botão. Diga? O Primeiro botão. Assim já se vê bem. Pronto. Isto é apenas para perceberem e para nós todos sairmos daqui bem dispostos. Portanto, têm que responder verdadeiro ou falso às questões. Esta é sobre a mediunidade. Então temos aqui a primeira. É um fenómeno sobrenatural. Verdadeiro ou falso? Falso. É não. Hã? Falso. Falso. A mediunidade tem por fim moralizar. Verdadeiro. Valoriza o médium. Falso. Esclarece. Verdadeiro. Satisfaz a curiosidade. Falso. Podemos, através da mediunidade, conhecer o futuro. Ou é através da mediunidade e das perguntas que fazemos ao médium para conhecermos o futuro. Verdade ou falso? Não. Tem gente que não pergunta. Hã? É falso. Com essas perguntas. A mediunidade prova a imortalidade da alma? Sim. Claro que sim, verdadeiro. A mediunidade consola? Sim. Muito bem, sim senhora. Só mais uma e vamos terminar. Como é que nós avaliamos o tipo de comunicações? Por exemplo, esta comunicação. O homem é o ser mais inteligente. É verdadeiro ou é falso? Falsa. Portanto, vem provavelmente de um espírito ignorante. Certo? Pronto. Através do teor da mensagem? Sim, verdadeiro. Os espíritos sabem tudo? Não. Falso. Todas as mensagens que recebemos são verdadeiras? Não. Falso. Temos que as submeter ao crivo da razão, da moral e do conhecimento? Sim. Muito bem. Passaram todos. Pronto. Vamos então encerrar. Fechemos então a luz. Muito bem, consegui.
Vamos então agradecer de novo aos benfeitores desta casa, à equipe espiritual que nos acompanha, aos nossos anjos da guarda, aos nossos benfeitores. E vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, porque é em Teu nome, Senhor, que nos reunimos, que aqui estamos hoje para falar sobre as coisas da espiritualidade, dos espíritos, da relação que existe entre a vida espiritual e a vida terrena, sendo que é o verdadeiro mundo o espiritual. E disso hoje temos a certeza. Agradecemos a Deus, ao Mestre, que nos acompanha em todas as horas, que nos auxilia, que nos orienta, que através do seu exemplo, do seu modelo de vida, nos dá o conhecimento do que nós poderemos fazer, passo a passo, da nossa forma ainda insignificante, o nosso caminho rumo à felicidade eterna, rumo ao bem-estar, à felicidade e à paz e à harmonia prometida pelo Criador. Agradecemos-te a oportunidade, pedimos-te que abençoes as nossas famílias, o nosso lar, todos aqueles que passam por momentos difíceis nos dois planos da vida, e que fiques connosco todos os dias, Senhor, que nos ampares sempre e que nos protejas. Graças vos damos por tudo, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia.